A Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, a CNA, entregou hoje ao governo propostas do setor para a 27ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, que é a COP27, que acontece em novembro no Egito. O segundo evento preparatório realizado pela CNA contou com a presença dos ministros da Agricultura, Marcos Montes, do Meio Ambiente, Joaquim Leite, e das Relações Exteriores, Carlos Alberto França. O presidente da CNA, João Martins, abriu o evento, destacando que os mais de 5 milhões de produtores rurais brasileiros estão prontos para contribuir com as metas e compromissos assumidos pelo Brasil no Acordo de Paris. Baseado em modelos de desenvolvimento sustentável, o setor agropecuário brasileiro investiu pesadamente em uma agricultura menos emissora de gases de efeito estufa e apostou na preservação de seu maior patrimônio natural, que são sua vegetação nativa e sua biodiversidade. João Martins entregou aos ministros um documento que reúne os tópicos considerados mais relevantes pelo setor do agro para serem apresentados na COP27. Foram listados 4 temas centrais: uma nova meta quantificada de financiamento climático, mecanismos focados em adaptação, adoção do Plano de Ação para a Agricultura, resultado das negociações do Grupo de Trabalho em Coronívia, e a operacionalização dos mecanismos do mercado de carbono. O documento reúne ainda recomendações de ordem geral aos negociadores brasileiros. Na COP26, em Glasgow, o Brasil se comprometeu, no contexto do agronegócio, com as seguintes medidas: reduzir a emissão de gases de efeito estufa em 37% até 2025 e de 50% até 2030 em relação ao emitido em 2005, buscar alcançar a neutralidade climática até 2050, zerar o desmatamento ilegal até 2028, restaurar e reflorestar 18 milhões de hectares de florestas para uso múltiplo até 2030 e alcançar a participação estimada entre 45% e 50% de energias renováveis na composição da matriz energética em 2030. O ministro do Meio Ambiente, Joaquim Leite, disse em seu discurso que pretende apresentar o Brasil como um exemplo de energia verde e afirmou que o agro já é parte da solução no combate às mudanças climáticas. O Brasil tem o agro convencional mais regenerativo do mundo. Significa que toda vez que a gente bate o recorde de produção, nós melhoramos o solo, fixando o carbono no solo, tirando o carbono da atmosfera e colocando no solo. Isso é uma ferramenta para combater o grande desafio de mudança do clima e buscar uma economia neutra em emissões até 2050. O ministro da Agricultura exaltou o trabalho dos produtores rurais pela produção cada vez mais sustentável e também pela implementação do novo Código Florestal, mas citou a dificuldade do Brasil de mostrar ao mundo que o país tem feito pela sustentabilidade desde a implementação do Código. E já demos um grande passo para isso que nós estamos vivendo hoje, um grande passo para o mundo entender o que o Brasil quer. Quando nós criamos o nosso Código Florestal extremamente rigoroso, severo, capitaneado pelo Aldo, quando ele era o relator, com a cooperação de muitos, nós mostramos ao mundo a nossa preocupação com a sustentabilidade. Mas nós perdemos, desde aquela época, isso foi em 2012, eu era deputado, sabe, ministro França, que nós falávamos, dali para frente nós começamos a perder a nossa narrativa. Nós não conseguimos mostrar a população urbana do país, do nosso país, muito menos, claro, a população internacional. E isso tem nos causado sérios prejuízos. E para ampliar o assunto, vamos conversar agora com Juliana Matei, que é advogada especialista em direito ambiental. Juliana, desses 5 pontos apresentados aí nesse encontro pré-COP27 pela CNA, vamos destacar aqui alguns desses pontos na nossa conversa. E eu já começo com um assunto que tem grande discussão, que tem sido bastante comentado no setor, que é o mercado de carbono. Nesse tema, como que está essa operação para que esse mercado seja de fato uma realidade, para que de fato traga remuneração para essas propriedades? Seja bem-vinda, Juliana. Boa noite. Boa noite, Flávia. Boa noite a todos que estão conosco. Um dos temas que certamente vai ser muito conversado na COP27 é o mercado de carbono. Ele é um mercado que, tanto no chamado mercado voluntário, quanto no próprio mercado regulado, ele tem estado aquecido e com o agro não é diferente. Daí porque, inclusive, uma das recomendações da CNA aos negociadores brasileiros de que sejam discutidas as regras para essa comercialização de carbono, inclusive em relação aos projetos do agro que podem gerar
esse tipo de crédito. Só para lembrar aqui, existe uma discussão muito grande ainda hoje em dia, por exemplo, com os projetos que são feitos com base na reserva legal, na APP, que são obrigações legais no Brasil, obrigações que, via de regra, não existem nos outros países, e no mercado de carbono, o que gera crédito de carbono, ele tem a chamada adicionalidade, ou seja, tem que ser algo que seja adicional àquilo que já é uma obrigação inerente daquele gerador do crédito. Então, é só para trazer um dos exemplos aqui, que a gente sempre discute bastante com o agro, né, quando nos procura para tratar desse tema, e certamente isso vai ser bastante discutido. Tecnologias para fazer a verificação dos créditos gerados no agronegócio, desde o plantio direto, substituição de culturas, de áreas, a própria fixação do carbono no solo, são todas iniciativas que já são utilizadas pelo agro brasileiro, e por isso que a gente ouvia aí na fala dos ministros esse elogio ao setor do agronegócio, que realmente tem se reinventado nos últimos anos. A gente já tem feito, né, Juliana, mas precisa achar uma forma de mensurar essa retenção, de contabilizar isso. O que a gente tem hoje, de fato, é só o programa RenovaBio, né, mas tem muito ainda para se fazer, a própria Embrapa está trabalhando nisso também, então precisa achar uma forma de mensurar e de dar valor, de acreditar isso daí. Agora, avançando um pouco na nossa conversa, outro ponto que certamente também será tema por lá na COP27 é o desmatamento, assunto em que o Brasil recebe todos os holofotes aí do mundo, né? E lembrando que a meta assumida na COP26 nesse tema é zerar o desmatamento ilegal até 2028. Então, Juliana, não dá mais para expandir a produção, né, sem levar em conta esse tema. Nesse ponto, quais as entraves nessa área que você observa? Flávia, é uma coisa muito curiosa, porque o Brasil, ao mesmo tempo, fala que ele está na vanguarda da produção, inclusive sendo um instrumento importante da segurança alimentar que aflige o mundo, né? A insegurança alimentar que aflige o mundo, e o Brasil surge como uma solução. É difícil sustentar essa imagem internacionalmente quando as notícias que estão veiculadas internacionalmente dizem respeito exatamente a um aumento significativo do desmatamento no Brasil, especialmente nos biomas da Amazônia e da Mata Atlântica. Então, os negociadores brasileiros vão ter uma dificuldade, né, uma tarefa aí muito grande de demonstrar isso lá fora, de levar números que sejam fidedignos e de mostrar que existem instrumentos que estão sendo implantados ou que já foram implantados suficientes e idôneos para controlar esses números. Então, é uma tarefa muito grande que vai ter, e só lembrando que há pouco tempo atrás o Brasil foi alvo aí de uma iniciativa do Parlamento Europeu que decidiu aí fechar as compras de produtos oriundos de desmatamento, de áreas desmatadas no Brasil. Então, os negociadores brasileiros vão ter uma tarefa bem árdua para demonstrar, com dados concretos e fidedignos, como eu falei, que toda essa propaganda, no bom sentido, do agronegócio brasileiro, ela de fato se mantém, ela se sustenta, ela é verdadeira. E aí o que está faltando, parece um pouco aqui, é casar o discurso com os fatos, porque os fatos que estão sendo noticiados lá fora são todos de aumento de desmatamento. Precisa alinhar essa comunicação, né, Juliana? Inclusive, o ministro da Agricultura falou, e eu tenho acompanhado o ministro do Meio Ambiente também, tem falado bastante disso. A gente precisa dar um jeito de mostrar o que está sendo feito, né? Só fazer não adianta, precisa realmente melhorar essa comunicação. E muitas vezes esses embargos, como você citou aí, da Europa, é muito mais questão política, né, do que propriamente questão ambiental. Juliana, muito obrigada pela sua participação aqui com a gente, trazendo pontos importantes aí desse encontro pré-COP27. Obrigada, viu? Boa noite. Obrigada, boa noite a todos.